Muito bem, meus irmãos. Bênção de Deus. Podermos estudar a palavra. Cadê o povo? Olha aqui, acabou o EBD. Saiu as crianças, os adolescentes. Amém. A Silvinha veio, com presente para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Silvinha, ela está fazendo pouca coisa na igreja, ela entrou para a mesa de som agora. Muito bem. Meus irmãos, estamos aí estudando teologia bíblica e nós vamos a Tito. Você que conhece aquela musiquinha Gálatas, Efésios, eu não sei, eu nunca decorei a musiquinha, ela não funcionou para mim, não sou tão musical. Quem sabe ensinando Timóteo a musiquinha funcione, né? Talvez você estranhe nesse ponto por pensar que nós estudamos Hebreus semana passada. Mas Hebreus vem depois, justamente. A gente não mexeu na ordem das aulas aí já estávamos combinados do presbítero Arsênio ministrar sobre Hebreus, então retomamos aí algumas cartas que nós tínhamos passado sem antes expor. Então vamos falar sobre Tito. Semana que vem falamos sobre Filemon, e aí depois vamos novamente para Tiago, e aí reta final, hein? Aí reta final, cartas de Pedro, cartas de João e Apocalipse. Aí você fala, Senhor, meu sonho é estudar Apocalipse. Meu irmão, o reverendo Leandro Lima acabou de lançar uma pós-graduação inteira sobre o livro de Apocalipse. Então, você pensa como é difícil a nossa tarefa aqui de resumir isso em algumas poucas aulas, né? Mas temos o objetivo aí de fazê-lo, a gente quer fazer uma boa exposição e também uma panorâmica exposição do livro de Apocalipse, e aí seguimos dali por diante, tá bom? Então, essa aula seria do Samuel, mas o Samuel pegou a minha, né? Ele deu a aula de 2 Timóteo, então não tem problema, peguei a dele. Vamos orar, queridos, para a gente começar a carta a Tito. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Como é bom nos reunir com o povo do Senhor, Pai. Como é bom nos prepararmos na Tua casa, Deus, para a vida inteira. Oramos, Deus, para que essa carta produza em nós bons efeitos, Pai. Que a carta que Paulo escreveu a Tito seja também relevante aos nossos dias. Que os conselhos do apóstolo, Pai, toquem a vida da nossa igreja, quanto ao presbiterato, quanto à submissão, quanto aos cretenses, Pai, e nós lidamos com os brasileiros. Oramos, Pai, para que a relevância desse texto nos ensine, nos santifique, nos conduza a Cristo, nos faça cada vez mais piedosos, Pai. Expõe o nosso coração, Deus, trata-o. Nós prestamos contas ao Senhor sobre isso, Pai, e queremos andar em fidelidade. Por isso nós oramos, para que o Senhor nos conduza fielmente, graciosamente. Assim nós oramos, assim nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, vamos pensar um pouquinho sobre esse cabra, sobre esse rapaz chamado Tito. Então nós estamos falando de uma carta, não é? Paulo vai escrevê-la. A gente está acostumado a tratar textos bíblicos como livros, né? Mas se lembre que a Escritura tem diversos gêneros textuais. Nós temos narrativas, nós temos cartas que são instruções, são prescrições, como a de Tito se encaixa, e esse é um texto que é parte das cartas pastorais. Por que ter esse nome? Porque os assuntos são muito eclesiásticos, são ligados à vida pastoral. Então, 1 e 2 Timóteo, Tito, e eu encaixaria Filemon nisso aí, né? Você tem uma treta para resolver? Você tem um problema com alguém? Ou melhor, você está intermediando um problema? A carta de Paulo a Filemon é muito boa para isso. Então, quando tratarmos Filemon, vocês poderão ver, né, como o apóstolo ali é um mediador de um conflito e como os fundamentos bíblicos para mediação de conflitos são importantes. Então, Tito é pastor de Creta e Paulo agora está ensinando aquele rapaz como viver. Me perdoe se a letra ficou pequena, meu irmão, só descobri agora. Vamos fazer uma atualização no oftalmo, né? Você consegue ler a letrinha maior, a letrinha menor, melhorou agora, não é assim que o médico fala? Melhorou agora, e toda vez que ele me pergunta eu falo, mudou nada, não sei se melhorou.
Eu acho que às vezes ele blefa comigo, ele finge que muda e pergunta se melhorou para ver se eu estou fresco, se eu estou reclamando demais. Mas vou ler para você, para te ajudar, né? A gente tem algumas informações importantes aqui para pensar um pouquinho no nosso contexto. Eu não vou começar com pergunta hoje, as perguntas vão ficar um pouquinho mais para frente, para a gente trazer uma discussão mais consistente quando a gente tiver que discutir. A época da escrita é bem provável que próximo da primeira carta a Timóteo. Então é curioso que o período em que Paulo escreve para Timóteo, ele também escreve para Tito. As prescrições sobre o presbiterato são muito parecidas. Da mesma forma que o apóstolo ensina, aqui ensina ali sobre como constituir presbíteros na igreja. Então, essa semelhança das cartas talvez traga razão pelo ministério de Paulo. Paulo vem plantando igrejas e ele vai deixar pessoas responsáveis nessas igrejas onde ele plantou, e aí ele vai enviar recomendações para que os pastores locais saibam o que fazer no trabalho que eles estão começando. Mas Tito não é um novato nessa história. Ele acompanha o apóstolo Paulo, provavelmente em Roma. Tito está presente junto com o apóstolo. Ele também é citado em 2 Coríntios, presente junto com o apóstolo enquanto ele escreve a carta aos Coríntios. Então, não é alguém despreparado. Então, olha como que o processo bíblico de discipulado está acontecendo. Olha como que funciona essa tutoria na vida. Eu pego um jovem como o Andrei e eu chamo o Andrei para andar comigo. E eu digo assim: Andrei, olha como eu faço. E o Andrei vai me assistir trabalhar. Numa certa altura eu vou dizer: Andrei, comece a fazer junto comigo. Nós fazemos juntos. O terceiro passo é: Andrei, agora você faz e eu vou te supervisionar. O quarto passo é: agora você está delegado e eu vou deixar que você trabalhe. Então, o apóstolo Paulo trabalha assim. A primeira igreja trabalha assim. Você já percebeu que o pastor Abias fez isso com o pastor Itamar? E o pastor Itamar fez isso comigo? Pega o menino, que está chegando agora, que não sabe como as coisas funcionam, tutela o menino, ensina o menino, caminha com o menino e manda embora. E nós estamos fazendo isso com os nossos meninos também. E assim, organicamente, é o ministério. Se você olhar o Senhor Jesus, Ele está fazendo assim com os discípulos. Ele vai chamá-los, vai fazer, vai ensinar e depois Ele envia os discípulos. Uma cena muito característica é ali o envio dos 70, que regressam contando as coisas que lhes aconteceram. E no final o Senhor Jesus vai dispensá-los mesmo ao trabalho, vai enviá-los agora delegados. Eis que toda a autoridade me foi dada, então vão e preguem o evangelho. Então Tito está nesse processo, Tito está envolvido nessa dinâmica e agora ele vai ficar na ilha de Creta. Você quer ficar com inveja hoje? Digita no Google, Ilha de Creta na Grécia. E você vai falar: ô pastorzinho miserável esse cara, lugar bonito da miséria. Você acha que Ubatuba, meu irmão, é bonito? É que você não foi em Creta ainda. Ilha de águas cristalinas, um lugar maravilhoso aos olhos. Maravilhoso aos olhos. Então, nas suas próximas férias, se você não quiser ir para Bertioga, você pode pegar um voo para a Grécia. Eu acho que você não vai ficar muito chateado, não, pelo menos pela vista. Dentro dessas informações, Atos 27, versos 8 e 9, falam dessa plantação da igreja de Creta, como isso está acontecendo na prática. E agora o verso 5 do primeiro capítulo da carta, a gente descobre que Tito é o pastor dessa igreja local, ele que está encarregado das tarefas ali. Então, o destinatário é esse jovem, não tem nenhum segredo nisso, e a missão desse rapaz é pôr a igreja em ordem. Então, é uma igreja nova, recém-plantada, carente de muitas áreas, e a tarefa de Tito é organizar a igreja, tá bom? Nisso a gente começa a pensar num modelo de igreja que a carta está nos apresentando. Se você mantiver a sua Bíblia aberta no livro de Tito, na carta a Tito, provavelmente ela cabe nas 2 páginas da sua Bíblia, se ela for um pouquinho maior, É uma carta com apenas 3 capítulos. Dê uma olhadinha aí no verso 5, qual eu citei mais cedo, como que o trabalho do pastor, a missão do pastor está bem clara.
Quem for mais crente que lê primeiro. Tito 1,5. Pode ler. Mas não tem um crente nessa igreja? Ela faz café, ela traz controle, ela lê versículo, eu vou te falar, viu? Silvinha, bênção. Qual é a chamada do apóstolo para esse rapaz? É por isso que eu estou descrevendo, para que você ponha em ordem a igreja. E que você, de cidade em cidade, estabeleça presbíteros. Então essa é uma ocasião para nós até pensarmos e refletirmos um pouco mais no modelo bíblico que nós seguimos de igreja. Por que nós temos presbíteros no governo da igreja? Porque desde o período apostólico é assim que igrejas se organizam, é dessa forma que as igrejas se constituem. Então, se tem um pastor, Tito age ali como um missionário, um interventor na igreja, nomeado pelo apóstolo Paulo, ordenado pelo corpo apostólico, e Tito vai trazer então presbíteros, pessoas que vão trabalhar no governo da igreja. E é exatamente o que nós fazemos hoje. Por isso, queria que você pensasse um pouquinho sobre o trabalho do presbiterato em alguns pontos essenciais sobre isso. O primeiro deles, que eu queria destacar com você, é a visão da igreja. Os presbíteros são essencialmente responsáveis pelo governo, pela direção e pelo ensino da igreja. E essas são as coisas que norteiam a igreja do Senhor. A forma como uma igreja elege presbíteros, a forma que esses presbíteros enxergam o reino de Deus, o que eles pensam ser melhor para a vida de uma igreja local, são os rumos que essa igreja vai tomar. Então entenda a necessidade de um presbítero ter tantas características, ser tão piedoso. Não é possível existir no corpo da igreja a escolha de um presbítero que é o padrão brasileiro, rouba mais faz. Está entendendo? Ele rouba mais faz. Não é possível. Se a gente assemelhar o modelo bíblico de governo com o modelo guarulhense de governo, meu irmão, talvez os nossos corredores fiquem tão ruins quanto as ruas de Guarulhos, entende? Porque no governo civil, a comunidade, a sociedade, na prática, está ocupada só com o resultado final. Mas quando nós olhamos para a Escritura, o resultado final é fruto da vida piedosa e da relação com Deus que esses presbíteros têm. Então, a forma como você vota presbíteros para a igreja torna você responsável pelos caminhos em que a igreja vai tomar. Entende a importância de nós termos assembleias? Pastor, é chato, eu não gosto de ficar assinando livro de atas, tudo isso é burocracia, a igreja de Atos não tinha isso. Talvez no livro de Atas eles não tivessem, meu irmão, que não tinha caneta Bic naquela época para assinar o livro. Mas a igreja sempre escolheu presbíteros que liderassem a igreja e que dessem norte para a igreja. Liderança exige visão. Pessoas que não têm visão de futuro têm muita dificuldade em liderar, porque você tem a grande crise de para onde nós vamos agora? Qual seria o melhor caminho a fazer? E uma das crises, meu irmão, da liderança de qualquer igreja sempre tem inúmeros caminhos e inúmeras coisas a serem feitas. Nós, obviamente, nunca teremos condições de fazer todas. O que é essencial? O que é prioridade? Então, ore pelo seu presbítero. Nós não temos eleição esse ano, né? Não tem nenhum mandato vencendo e esperamos que ninguém morra, né? Também para a gente ter que... Ninguém morra, ninguém seja despojado, ninguém mude de cidade, né? Para nós não termos uma eleição às pressas para preencher uma vacância. Mas pense nessa circunstância, como é necessário considerar, assim, presbíteros. Eles têm responsabilidade sobre os membros. A tarefa do pastoreio da igreja não está exclusivamente sobre o pastor. Na verdade, meu irmão, o nosso padrão brasileiro, ele é messiânico.
Como foi bom para mim, segunda-feira, bater um papo com o pastor Itamar, e ele estava me contando as coisas da Nova Zelândia. O pastor Itamar estava contando a Nova Zelândia, no final do ano ele vai te contar muito melhor isso aqui. Ele estava dizendo que lá na Nova Zelândia, ninguém espera nada do pastor. Será que no Brasil é assim? Coisas do tipo, na Nova Zelândia, as pessoas chegam a até se importar de menos com o pastor, e talvez seja mais difícil manter a figura de autoridade e liderança, porque o contexto do país não foca em pessoas específicas. Será que o Brasil é assim? Será que o nosso país não é o completo oposto? Como que você acha que o Brasil vai se tornar um país economicamente melhor no futuro? Quando nas próximas eleições acontecer o quê? Quando o seu candidato entrar? Olha como a gente está sempre focando todos os nossos esforços em uma figura. Eu estou precisando de oração. Eu vou pedir oração para o Julião. Nossa, vou lá na casa do Julião. Falou, Julião, põe a mão na minha cabeça, ora por mim aqui, irmão. Amém. O Julião pode orar, mas a oração de quem é mais forte? A do pastor é mais forte. Entendeu? Não, eu estou só dizendo que está errado. É que você está concentrada no crochê demais aí. Está vendo como que esse é um problema do brasileiro? A nossa cultura, ela é basicamente religiões de matriz africana, religião católica. Quantas pessoas você conhece que seguem Tupã, o deus dos índios nativos? Então, nas religiões católicas, quem você procura para resolver os seus problemas espirituais? O padre. Se ele não te perdoar, você não está perdoado. Se você não confessar o pecado para o padre, nada resolveu. Se você vai lidar com as religiões africanas, quem que você tem que procurar para fazer uma mandinga forte? Pai de Santo. Então a gente, um dia, se converte, cai numa igreja presbiteriana, e você espera que quem seja o seu padre de confissão de pecados / pai de santo da oração forte? Pastor. Então, olha como é que às vezes a gente tem implicações na vida prática que não estão presentes na Escritura. A carta de Tito está mostrando que o corpo de presbíteros atende pelo rebanho. O texto de Atos, Paulo repreende os irmãos dizendo, atendei por todo o rebanho de Deus, e é a fala de Paulo aos presbíteros. Então, o cuidado dos membros da igreja, das suas necessidades, dos seus aconselhamentos, dos seus ensinos, é responsabilidade do corpo dos presbíteros e não exclusivamente do pastor. Então, por que a gente tem pastor na igreja? Eu falei disso lá em 1 Timóteo, porque o assunto é aqui grudadinho, né? Porque alguns vão se afadigar no ensino. Então, a razão para ter pastor e presbítero, ou presbítero docente e regente, é afadigar-se no ensino. No final das contas, a minha maior tarefa deveria ser essencialmente de professor. Tive a oportunidade de ficar 4 anos tomando grego na orelha, assim, igual paulada, assim, ó. Enquanto o presbítero Denis, o presbítero Jorge estavam envolvidos em outras atividades. Para que agora eles pudessem dizer, pastor, você que morreu no grego lá, o que esse texto fala sobre a vida da igreja? Dá um parecer mais assertivo aí. Então, a função do ministro, do pastor, ela precisa, quanto a atender o rebanho, se nivelar com a dos outros presbíteros. E tudo isso tem contextos diferentes, dificuldades práticas. E, meu irmão, se fosse tão fácil, eu não chamaria igreja, chamaria céu, né? Mas você não está lá ainda. A igreja de Cristo tem dificuldades, os presbíteros têm suas limitações, eles têm problemas de horários, eles têm problemas de conhecimento limitado nessa e naquela área. Talvez você tenha problemas de falar, e eu não quero conversar com o Denis, não, eu nem gosto de advogado fica querendo passar perna na gente. Entende? Então, é importante a gente pensar nisso, no fundamento do governo da igreja e como Tito está estabelecendo a responsabilidade dos membros sobre
presbíteros. E por fim, eles vão ser verdadeira liderança, eles atendem pela ordem da igreja. Então, presbíteros são responsáveis pela disciplina, né? A própria constituição da nossa igreja fala sobre isso, e isso também acontece nos evangelhos, isso acontece na igreja do Novo Testamento. A nossa igreja chama os presbíteros de juízes quando há um tribunal eclesiástico. Então, todo o assunto de boa ordem da igreja envolve a liderança e a direção dos presbíteros. Então, basicamente, quem é o presbítero? O vereador da igreja? Não, ele é o pastor da igreja. E aí, na minha conversa com o pastor Itamar, ele disse, e a gente dava risada, ele falou assim, rapaz, pastor de verdade é só Jesus, o resto é tudo presbítero. É docente e regente, pastor de verdade é só Jesus. E continuando a expor o evangelho de João, tendo feito uma pequena interrupção semana passada, hoje João 10, Jesus o bom pastor, para completar essa aula da manhã, né? O Senhor vai encaixando os assuntos aí quando oportuno. Então, é uma bênção pensar nesse modelo representativo. Se a gente está pensando nas dificuldades, nas nossas limitações culturais, olha por outro lado, meu irmão, as bênçãos e os privilégios. Esta igreja nunca vai ter dono. Isso é uma bênção. Se em algum momento esses tais do conselho fizerem um complô e decidirem pesar a mão sobre a igreja, tomar decisões que são antibíblicas, existe na IPB recursos para buscar instâncias superiores, e nós já tivemos isso até na nossa cidade em tempos passados, dissolver conselhos inteiros, porque ninguém é dono da igreja, a igreja é de Cristo, e esses irmãos atendem pelo rebanho quando eles são delegados por Deus. Então olha a importância da tarefa que Tito tem nas mãos. Este pastor da igreja de Creta precisa fundamentar naquela igreja um modelo de presbiterato, homens que sejam capazes de ter uma visão de futuro para a igreja, de serem bons líderes sobre a igreja, de atender às necessidades dos membros e ensiná-los na palavra, de manter a ordem da igreja constante. E agora o apóstolo vai escrever a famosa lista, né? E aí muito parecida com a lista que nós temos também em 1 Timóteo. Essa foto a gente tirou do Denis, estudando a Constituição da Igreja. Essa figura de presbítero que ainda tem cabelo ainda. Eu vou pedir para a inteligência artificial pôr cabelo em você ali no slide. Essa figura de presbítero que a gente tem, às vezes, talvez seja, né? A figura ali de um ancião de dias de 80, 90 anos já, né? A ideia do presbítero é alguém que seja experimentado. Ô William, acho que você caberia nessa foto aqui, hein, cara? Deixa a barba crescer, ficar bem Papai Noel, igual do... Esse é um presbítero Noel aqui da foto, né? Esse cara sisudo, né? Mas, irmãos, o problema é que a turma está comendo muita gordura e tomando muita Coca-Cola e não dura até os 80, 90, né? Fica difícil, às vezes, ter na vida comum da igreja, uma igreja com presbíteros tão antigos. Então, nós precisamos enfrentar isso à medida das realidades locais. Né? Talvez você tenha igrejas que sofrem tendo públicos muito idosos, igrejas que tenham membros já muito experimentados e não tenham força jovem. A figura da nossa igreja é mais de jovens do que de velhos. Agora sentiu aí, Maria Helena? Você é de uma igreja jovem. Olha que bênção. Praticamente não há idosos nessa igreja. Todos somos jovens. Irmãos, eu poderia falar de uma forma muito rebuscada isso, e muito cordial e profunda, mas eu só vou dizer assim, reclama com Deus. Olha que dificuldade. Nós não temos controle sobre quem são os membros dessa igreja. E o Senhor tem constituído uma igreja majoritariamente na casa dos 40, 50 anos, e fica às vezes escassa a figura dos presbíteros com 80 anos de idade. Quem é o nosso mais velho? É o Jorge ou o Arsênio?
Ô, lindão, você tem quantos anos? Irmãos, nem no INSS não está indo o presbítero mais velho da nossa igreja. Então, não é bem essa figura da foto. Mas, o requisito para ser presbítero não é geriatria, né? Não é você ter a carteirinha de idoso. O perfil do presbítero é de caráter irrepreensível. Então, Paulo diz, ele precisa ter um caráter irrepreensível como despenseiro de Deus. Essa é uma linguagem que o apóstolo usa em outros textos. Paulo vai falar sobre os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele, como um trabalhador do Senhor, como alguém que dispensa a palavra e a graça de Deus, ele precisa ser irrepreensível. Isso quer dizer que presbíteros têm que ser impecáveis? Se tem que ser, então vamos pedir conta do cargo. Quem neste mundo está apto a ser presbítero? Só o bom pastor, só Cristo. Então, quando o texto fala sobre irrepreensíveis, o texto não está falando sobre homens que não estão sujeitos a falhas, que não têm lutas e pecados em seus corações, mas o texto está falando sobre pessoas que lutam e não se deixam vencer pelo pecado, especialmente pessoas que não estão envolvidas em escândalos, em pecados escandalosos. A minha perspectiva, e aí a gente pode ter uma discussão teológica na outra hora, se você pensa diferente, porque nós não vamos estender a aula nesse ponto, mas eu até escrevi um artigo no seminário falando sobre o fato de pastores e presbíteros que tenham sido escandalosamente expostos não cumprirem mais o requisito para a eleição do presbiterato, porque se tornam repreensíveis publicamente. Então, imagine como seria, né? Eu vou citar aos irmãos que eu tive um pastor em 2013 que foi deposto do ministério, foi despojado em disciplina por um caso extraconjugal. Você procuraria, Evelyn, esse pastor para ser aconselhado no teu casamento? Quer dizer que esta pessoa está fadada ao inferno e nunca pode se reconciliar com Deus e com a igreja? Não. Mas é alguém que pode ser posto como modelo para o rebanho, irrepreensível dispenseiro de Deus? Não dá. Qual é o problema do escândalo? São pecados que há no coração, como todos nós estamos suscetíveis. Mas o escândalo é alguém que descuidou do seu coração e esse pecado cresceu até se tornar gritante. Alguém que descuida do seu coração dessa forma e está sujeito a escândalos não é irrepreensível dispenseiro de Deus. Como fica a figura da igreja perante os ímpios, tendo um pastor publicamente adúltero? E eu é que posso te falar das piadas que eu ouvi na escola por muitos anos, sendo recém-convertido e ovelha deste pastor. Então, é um critério, é um requisito de Paulo ser irrepreensível dispenseiro de Deus. Atitudes do presbítero. Paulo cita, não arrogante, não irascível. Olha que palavra rebuscada. Quando seu marido fica bravo em casa, você tem que falar assim, deixe de ser irascível. Olha que bonito. Ele fica até com vergonha, vai ficar quieto. Irascível é irritado. Uma pessoa que facilmente se irrita e se incomoda. Pavio curto. Olha que coisa, meu irmão. Quando você for votar num presbítero para a sua igreja, aqui ou em outro lugar, não vote no irmão de pavio curto. Ele não se encaixa nessa característica, nessa atitude do presbiterato. Porque presbíteros têm que ser longânimos, pacientes para pastorear o rebanho. Não dado ao vinho. Aí nós já fizemos muita piada lá em 1 Timóteo, né? Sobre isso aqui. Não seja um cachaceiro, seu presbítero. Seja sóbrio, né? E aí, se Paulo escrevesse nos nossos tempos, ele ia ter que falar ainda sobre a liberação da maconha, né? Olha, presbíteros têm que ser sóbrios. Não dado ao vinho que não seja escravizado, que seja de sóbria consciência. Imagine o teu presbítero te pastorear depois de tomar uma tacinha de vinho assim, ó. Não sai nada dali, né? Não sai nada, realmente. Presbíteros são não violentos, nem cobiçosos de torpe ganância. Olha, eu já ouvi lendas
de reuniões de conselhos em igrejas presbiterianas no Brasil, em que presbíteros colocaram seus revólveres sobre a mesa. Não atendeu o requisito de não violento. Talvez não fosse violento, né? Mas fosse ameaçador. Né? Olha como a Escritura está descrevendo a figura desse homem. Ele é alguém brando, disposto, suscetível à igreja, e não alguém rixoso, violento, briguento, entorpecido de vinho ou de qualquer outra coisa que o distorça a consciência. Virtudes que esse presbítero tem: hospitaleiro. Aqui é o prêmio, meu irmão. Anota aí na sua Bíblia, para no final da EBD você falar assim: rapaz, está precisando almoçar num lugar hoje, não tem almoço lá em casa. Seria tão bom se alguém me pudesse receber hoje para o almoço de domingo. Olha para você ver. Não sei para quem você deveria falar isso, pensa aí, quem sabe, né? Meu irmão, a gente esqueceu completamente desse trechinho da Escritura. Hospitalidade é parte da vida cristã e é algo que presbíteros devem ter. Presbíteros devem estar dispostos a abrir suas próprias casas para receber irmãos em Cristo quando necessário. Para comer churrasco? Não, às vezes é para tomar um cafezinho e tomar uma repreensão enquanto bebe um cafezinho. Afinal, ele está te pastoreando. Né? Talvez ele não vá te hospedar do jeito que você queira, mas a disposição da hospedagem precisa ser um requisito da vida pastoral. Lá em casa tem um quartinho do profeta, meu irmão, tá bom? Se você precisar um dia, o profeta Timóteo, o quartinho a gente pintou para ele, mas ele nunca dormiu no quarto dele já há 1 ano e 2 meses, então várias outras pessoas têm se valido já desse quartinho. Deixa eu te contar uma ocasião bem curiosa que isso aconteceu. Vocês conhecem o Kennedy Bunga já, né? O Kennedy é nosso camarada. O Kennedy pregou no nosso acampamento. O Kennedy me procurou num domingo, na hora do almoço um dia, e falou assim: Lucas, tem um pastor amigo meu que veio para o Brasil fazer um tratamento de saúde na filha dele que está doente, e ele está voltando para Angola hoje. Ele vai desembarcar na rodoviária do Tietê na segunda-feira pela manhã, e vai pegar um voo na segunda-feira no final da tarde. E ele tem 2 crianças pequenas, mais ele e a esposa. Eu não sei mexer com essas coisas de brasileiro. Me ajuda a arrumar um lugar para hospedar eles. Precisava ser perto do metrô, barato, que recebesse um casal com filhos e que fosse seguro, porque o voo deles era no final do dia. Você conhece São Paulo? Onde você colocaria esse povo, gente? E aí eu estou ligando nas pousadas. O mínimo é 2 diárias. Para entrar de manhã e sair no final da tarde, 2 diárias, porque vira no meio-dia. E eu estou lá em casa quebrando cabeça. Onde que eu vou pôr esse povo? Onde que eu vou pôr esse povo? Como é que eu vou ajudar o Kennedy? E aí, meu irmão, você se lembra que existe algo na Escritura que chama hospitalidade. E segunda, é meu dia de folga. E eu falei: Kennedy, manda o contato do cidadão para mim. Eu vou buscar ele lá na rodoviária pela manhã. Porque Deus me deu um carro e não o suficiente, o Senhor botou gasolina no tanque do meu carro. Eu vou buscar esse cabra, eles vão passar o dia aqui na minha casa, as crianças brincam aqui e tudo mais, e depois eles vão para Angola. Foi assim que eu passei o dia inteiro com um pastor angolano que está construindo um instituto bíblico na Angola, meu irmão. Foi assim que eu ouvi da obra do Senhor na Angola, foi assim que a minha casa foi agraciada. E olha como que você precisa ter isso. Essas características do presbítero estão dizendo que se crentes precisam ter todas essas coisas, os presbíteros não podem deixar de ter. Os presbíteros precisam ter, mas não é exclusivo deles. A vida da igreja precisa andar em hospitalidade. Quando foi a última vez que você ofereceu tua casa para alguém? Pastor, mas lá em casa não cabe. E lá em casa, quando não cabia, eu botei o colchão na sala. Você tem que perguntar para a visita: você dorme em colchão na sala? Durmo. Então, colchão na sala. Se ele reclamar, você põe na varanda e manda ele reclamar com Jesus. O Rui já me dizia. Quando eu vim estudar no seminário, eu ficava muito na casa do Rui com a minha tia. Eles moravam aqui na Vila Rosário na época. E o Rui dava carona, e o Rui levava. Eu falava assim: não, vamos fazer aqui. E aí, um dia o Rui falou assim: ó, meu amigo,
Se a Bíblia diz que tem recompensa para quem dá um copo d'água para o profeta, imagina eu que ponho Coca-Cola na sua mesa. Siga na hospitalidade, meu irmão. Presbíteros são amigos do bem. O presbítero está disposto a consertar as coisas, ele está amigado com o bem. Presbíteros são sóbrios, então olha o oposto do problema do vinho. Presbíteros são justos. Isso é uma tarefa difícil, tá? Isso é uma tarefa difícil. Tem tantos assuntos que eu fico pensando, como eu queria ser seminarista de novo e ficar só assistindo o Itamar e julgando ele. Era tão gostoso, meu irmão, quando eu era seminarista. Ficava olhando o pastor Itamar e falando assim, rapaz, será que está certo isso aí? Eu faria diferente. Algumas situações eu chamei o Rodrigo, o Leandro, agora o Samuel. Eu chamo eles e falo, olha essa situação. É lícito pela Constituição convidar seminaristas e outros como visitantes nas reuniões do conselho. E os presbíteros sabem que às vezes os seminaristas estão lá e agora o evangelista. E às vezes eu falo para eles, o conselho vai discutir esse determinado assunto, finanças, enfim, escola dominical. Eu falo assim, olha e assiste com a pura consciência de que isso não é problema seu. E olha como a turma vai resolver. Porque é muito difícil liderar a igreja e dirigir a igreja com justiça. Meu irmão, o presbiterato é na graça do Senhor, ninguém dá conta não, é na suficiência de Cristo. Mas presbíteros devem ser justos, piedosos, curso de formação para quem quer ser presbítero, acampamento 2025, vivendo em piedade. Vai lá que nós vamos te falar o que é ser piedoso durante 4 dias e para esse requisito você vai estar preparado, tá bom? Viver perante Cristo. Presbíteros devem ser pessoas que tenham domínio de si. Imagina, rapaz, numa discussão acalorada do conselho, o presbítero Lucas Urbanek dá um soco na mesa e fala para o Arsênio, então vem que então mostrar para mim se você é homem. Presbíteros têm que ter domínio de si. Olha como esses critérios são de líderes da igreja. E afinal, e não menos importante, mas essa talvez seja a mais característica de todas as questões, essa é a que distingue o presbiterato do diaconato e de outros trabalhos, é que presbíteros têm fidelidade doutrinária. Presbíteros são apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, qual é o meio de trabalho do presbiterato? A palavra. Presbíteros, por meio da Bíblia, eles ensinam, eles exortam, eles convencem, segundo a justa, a sã doutrina. Você conhece um presbítero herege na IPB? Eu conheço uns presbíteros que nem acreditam nas doutrinas da igreja que ele mesmo preside. Infiel. Quando você se torna membro, e muito mais quando você se torna oficial da igreja, você promete perante a igreja toda a igreja, se manter fiel aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sustentar a igreja na sua doutrina. Essas são características de um presbítero. Eles conhecem as doutrinas da igreja, eles creem nela e eles têm aptidão para ensinar o que a Escritura ensina, confrontar, exortar os crentes com base nessa doutrina e neste ensino e convencer os que os contradizem. Quer dizer que, então, toda vez que você quiser um debate teológico, você chama o presbítero Jorge Lindão para uma treta teológica. Arminianismo, pode ou não pode? Perde a salvação. Infra ou supralapsariano? Você é infra ou você é supralapsariano? É sobre isso exatamente que nós estamos falando? Não. Mas se todos os crentes têm que estar prontos a dar a razão da sua fé, presbíteros têm obrigatoriamente que ter condições de exortar e convencer outros sobre a Escritura. Então, chame o presbítero para ir lá debater com o seu parente espírita que acredita que reencarnação existe. Se o presbítero não convencer o teu parente, ele não está apto para o presbiterato. Não é nessas condições, é a capacidade de fazê-lo e não necessariamente os resultados. Essa parte é sempre com o Espírito Santo de Deus. Último slide, antes da gente conversar um pouco, eu quero produzir algum debate entre nós, né?
Olha o problema que Timóteo está enfrentando em Creta. Por que pôr em ordem é tão necessário? Por que os presbíteros têm que ter todas essas características? Se Timóteo tem que pôr a igreja em ordem, qual é o contexto que isso está acontecendo? Creta é um ambiente hostil, é um lugar ruim para a igreja sobreviver. Olha o que o texto diz. Tito diz assim: há muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha que lugar bom para Tito pastorear. A vista é bonita, mas a cidade é uma desgraça, meu irmão. A cidade é horrível. A vida em Creta é muito difícil. O primeiro capítulo, do verso 10 em diante, Paulo vai descrever esse contexto. A igreja de Creta tem contaminação, porque a cidade vive em pecado. Olha o que Paulo fala: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Então veja, os judaizantes já chegaram lá, os da circuncisão são esses faladores frívolos, insubordinados. Paulo está dizendo: põe a liderança sobre a igreja, porque o povo de Creta é insubordinado, precisa haver ordem na igreja. E os incircuncisos andam por aí, ou melhor, os da circuncisão andam por aí, ajuntando, arrastando casas inteiras com as mentiras deles. Graças a Deus, meu irmão, que não tem judeu no nosso bairro visitando lá a casa da Maria Helena, do Edmilson, e tentando convencer eles a voltar para a circuncisão. Graças a Deus, judeus não são problemas para nós, como eram no Novo Testamento. Mas o texto diz que há muitos insubordinados e faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, mas além desses especiais, há outros. E problemas como esses sempre haverão. O caráter do cretense, olha o que Paulo diz: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, Paulo repreende para que eles sejam sadios na fé. Pensa, meu irmão, chamar um povo de feras terríveis, talvez não seja a igreja que o Samuel vai querer pastorear daqui a um tempo. Samuel, nós vamos te mandar para um lugar bonito, rapaz. Tem umas praias boas de aproveitar no seu dia de folga, mas é um lugar de feras terríveis, de gente terrivelmente mentirosa, briguenta e problemática, tá bom? Então, é nesse contexto que a igreja está se construindo e que Tito está trabalhando. Para pensar nessa hostilidade, Paulo vai ainda, além de descrever, de falar da necessidade de fazê-los calar, Paulo vai dar um conselho muito prático e muito útil. O que Paulo fala reverbera um ensino de Provérbios. Paulo diz assim, Tito 3, versos 10 e 11, se você quiser acompanhar aí. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Por que Paulo está reverberando um ensino do Antigo Testamento em Provérbios? Porque o texto de Provérbios diz assim: repreende o sábio, e ele será mais sábio. Repreende o insensato, e você fará um inimigo. O Senhor Jesus é quem está ensinando os seus discípulos e dizendo: não joguem pérolas aos porcos, pois eles vão pisotear pérolas de grande valor. Paulo, ensinando Timóteo, está dizendo: repreende o homem faccioso. É necessário fazê-los calar, porque eles pervertem casas inteiras. O homem faccioso, facção é divisão. Aqueles que causam intrigas, divisões, problemas, repreende-os uma vez, repreende-os pela segunda, mas não persista para sempre na repreensão. Olha o desfecho de Paulo. Você sabe que essa pessoa está pervertida e que ela vive pecando e está condenada. É quase um poupe seus esforços.
O problema é que a gente não quer repreender nem a primeira nem a segunda, né? A gente quer simplesmente evitar a fadiga. A gente quer simplesmente amaziar o pecado. E isso não é bíblico. Mas o texto está mostrando que, em alguma instância, existe limite. Em alguma instância, existe uma determinação, um ponto de onde já não é possível passar na repreensão de alguém briguento, de alguém faccioso. Então, muito difícil a cena em Creta. Ore por Tito, está sofrendo em Creta. Dá vontade de pedir oração por Tito, não dá? A gente pede oração pelos presbíteros, pelas decisões do conselho, do presbitério, mas pensar na vida de Tito nessas circunstâncias não é fácil, meu irmão, não é fácil. Muito hostil e muito difícil a vida em Creta. Não sei se no Brasil seria menos pior do que isso. Também existem problemas assim na igreja. Vamos brigar um pouquinho, vamos cair numa treta aqui, vamos discordar, pensar e chegar numa conclusão em como fazer o que a Bíblia está mandando fazer? Como lidar com homens facciosos? Como lidar com ambientes hostis à presença da igreja? A gente entende a necessidade de perseverar, de ter ordem na igreja, de os presbíteros desempenharem bem o seu trabalho. Mas entre o princípio da Escritura e a prática da vida cotidiana, existe uma grande lacuna. É muito difícil partir do fundamento bíblico para a vida prática. Paulo diz, faça dessa forma. Ele não diz quando, como, com que palavras, em que ocasião, acompanhado de quem. Isso é muito difícil. E hoje eu quero recorrer ao público, sabe? Pergunta do milhão. Você escolhe universitários, eu escolho o público. Me ajude você, meu irmão, pense comigo sobre como nós deveríamos atender a esse específico chamado de Paulo. O que significa fazer calar os que pervertem a fé? Isso sugere confronto dessas pessoas ou ensino dessas pessoas. Como equilibrar firmeza e graça nesse momento? Se há alguém, um falador faccioso, alguém ensinando heresias, alguém pervertendo a fé, de que forma se cumpre o que Paulo está dizendo? Fazê-lo calar. Eu começo, dá um soco na boca dele. Igual a mãe da gente fazia, né? Sua mãe te dava um tapão na boca de vez em quando. E aí, meu irmão, como fazê-los calar? Me ajuda aí, Renato. Luiz aqui, ó, Luiz puxou a fila, mostrando a verdade do Evangelho. Existe um caminho de ensino. Se eu vou começar uma repreensão, eu preciso começar a partir do quê? Da verdade do Evangelho. É suficiente mostrar a verdade do Evangelho? Isso por si faz calar os facciosos? O Gustavo está fazendo não, assim, ó. Eu chamei o Renato já. Vai lá, Renato, o Gustavo vai depois. Você tem que mostrar uma vida digna, né? Vivendo essa verdade que você está ensinando, né? E mostrar que aquilo que, de repente, ele está sendo ensinado contradiz com a verdade de Cristo. Então, esses são fundamentos importantes. Você precisa falar da verdade de Cristo. Irmão, essa história de pregue o Evangelho, se preciso, use palavras, sabe? Pregue com seus atos, deixa a fala por último. Não. O Senhor Jesus mandou falar. Então fale e, consequentemente, agora haja e viva de forma coerente. Vou pôr vocês em xeque aqui, ó. O reverendo João mandou mensagem essa semana e a gente estava aqui às 9 da manhã orando pelo projeto missionário da semana. Quando eles desembarcaram essa semana no Nepal e estão havendo protestos e quebrando coisas, protesto mesmo. Se não me engano, teve 2 mortes num dos protestos de rua lá, pedindo de volta a monarquia e pedindo para que essa monarquia traga o governo, o Estado hinduísta, mais uma vez, que o país seja hinduísta. Então, se o país é hinduísta, cristãos não existem nesse contexto. Crentes nepaleses testemunham da verdade e vivem de forma digna do Evangelho. É suficiente para fazer calar os facciosos e os inimigos da fé?
Está entendendo como é que é difícil isso na prática? Vai lá, Gustavo, que estava fazendo assim, ó. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Do púlpito se vê tudo. Quando a gente está aqui em cima, você vê a carinha de todo mundo. Eu vejo todas as reações de vocês à minha pregação. Quando você dá uma risadinha de canto, eu sei que você aprontou com o exemplo que eu dei. Quando eu falo assim, tem pai que esfrega limão na boca do filho só para dar risada. Aí você fala, você já fez isso. E a gente vê as reações. Vai lá, Gustavo. Então, já lidei muito com isso na minha vida, assim, sabe, no dia a dia. Um tempo atrás, eu ia muito para o confronto. Um certo dia, a Marli ouviu falando sobre o assunto, ela me chamou para conversar de canto e falou, você está errado. Por quê? Confronto nunca. Nunca vá para o confronto, porque o confronto é embate, hein? Jesus não é embate, Jesus é amor. Falei, opa, já foi a primeira etapa assim, né? E desde então, é igual falaram aqui agora há pouco, é partir para ensinar o Evangelho. E, paralelo a isso, junto também o seu testemunho. E quando a pessoa, mesmo assim, não aceita, é como alimentar os porcos, né? Como você dá sujeito. Então, eu não falo mais nada. Inclusive, amigos meus e família minha lá, eu tenho feito isso. Cara, o resultado é absurdo, como isso funciona. Porque as pessoas não vêm mais te encarar, te enfrentar. Elas vêm fazendo perguntas, vêm conversando, muda. Sim. Só que por mais que você fale, aí você, tá bom, tudo bem, te entendo, fica cada na sua e pronto. Eu aprendi isso, que o confronto jamais, isso é, porque Jesus não é confronto, não é embate, não é para cima, é amor, sabe, é generosidade, é o ensino com cautela, o ensino com palavras mansas, etc. E eu não fazia isso, até que a Marli me abordou. Falei, e você vê a diferença, sabe? Pode demorar anos. Acho que todo mundo conhece que meu tio, né? Sabe a situação, é um exemplo. Olha como que, então, eu preciso falar a verdade, viver de forma coerente. Eu preciso saber a hora de tirar o time de campo. Tem hora que brigar por determinado assunto e debater o assunto é jogar pérolas aos porcos. Eu tenho que saber a hora de me retirar. Mas, como eu disse, eu quero ver o parquinho em chamas. Irmãos, sempre se deve fugir do confronto? Eu discordo. Olha o Senhor Jesus carinhosamente dizendo, raça de víboras, vocês fecham o céu quando outros querem entrar. Vocês não entram e não deixam ir aqueles que estão entrando. Isso parece tirar o time de campo ou isso parece um confronto? Tem horas que o Senhor Jesus, quando Jesus está sendo acusado perante Pilatos, qual é a grande admiração de Pilatos? Vamos ver quem já pegou esse detalhe no texto. O texto diz assim, e Pilatos admirou-se de Cristo, por quê? Porque ele não se defendia. Ele era inocente. E ele não tinha por que ficar se debatendo ali. Pilatos se admirou disso. É admirável em inúmeras circunstâncias você saber a hora de se retirar, de não entrar num debate. Mas este é o equilíbrio da vida cristã. Tem hora, meu amigo, que é expediente da treta, das 8 às 18. Hora da treta, com horário para o almoço. Então, essa é a dificuldade. Está vendo como é que eu estou te expondo isso aqui para pensar assim, ó. Tem que haver governo na igreja, Tito tinha que instituir governo, presbíteros têm que ter essas características, lutar contra a hostilidade da igreja, fazer calar os facciosos, briguentos, das heresias. Como se faz isso? Olha como essa tarefa é extensa e complexa. Vai lá, Fernando. Então, pastor, eu tenho aprendido exatamente isso. Tem assuntos que você tem que resolver, não tem jeito, porque há um pecado da procrastinação. Sim. Se você não deixa de fazer, se você deixa de fazer, você está pecando também. Então, eu acredito que o confronto, que nem o irmão falou, é você falar com amor, e há momentos que você tem que confrontar. Não tem jeito, porque você tem que decidir aquilo. Há um tempo atrás, quando a gente nos reunimos para a diretoria da UPH, a gente tinha que resolver algumas atividades que ia ver.
e a gente sentou, conversou, algumas pessoas não concordaram e algumas pessoas concordaram. Então, o que a gente decidiu? A maioria venceu, então venceu a maioria. Então, a maioria venceu, a gente decidiu, bateu o martelo e vai fazer isso. Se você não haver o confronto, também não vai ter uma decisão. E a gente está pecando também. Olha o ponto, meu irmão. Ir para o confronto é querer briga, querer desavença, querer impor a minha própria opinião? Não, porque Paulo acabou de falar para Timóteo, domínio próprio, não violento, não irascível. Confrontar não é explodir. A nossa visão de confronto é pecaminosa. Jesus não peca, você lembra disso? Que Jesus é impecável. E quando Jesus confronta os fariseus, ele faz sem pecar. Quando Jesus entra no templo, expulsa os vendilhões e os cortadores de caminho, você sabia disso? Lê de novo o texto lá. Lê de novo o texto bem cuidadosamente na tua casa. O texto diz que o Senhor Jesus proibiu os cambistas e aqueles que carregavam cargas por dentro do templo. A turma usava os portões do templo para cortar caminho, igual você corta por dentro do parque. Você imagina isso? A minha casa será chamada casa de oração e ninguém vai ficar carregando mercadoria aqui por dentro, não. E o Senhor Jesus fabrica um chicote, vira as mesas e expulsa as pessoas de lá. É uma cena agradável, né? Você imagina Jesus com o chicote dizendo, vamos lá pessoal, vamos embora, isso. Não deve ter sido tão agradável de ver. E meu irmão, a terrível coisa é contender com o Senhor. As expressões da ira de Deus, dilúvio sobre a terra. A ira de Deus se manifesta com fogo consumidor. Entende? É terrível. Ainda assim não é pecado. Então, a contenda, ela acontece com um espírito justo, com santidade, com domínio próprio para saber até onde eu vou sem pecar. Mas eu não posso deixar de confrontar quando há uma confrontação a ser feita. Meu irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Sabe uma coisa que eu aprendi, assim, muito gostosamente aprendida? Você fala, amém, Senhor. Esfrega eu, Senhor. Essa semana tive uma conversa muito agradável com o Rodrigo e com a Dani. E a Dani falou assim, pastor, você gosta de falar que Deus vai esfregar a gente, mas Deus está te esfregando também. Eu falei, Deus está me esfregando. É uma graça, meu irmão. Deus é bom com a gente. Quando Deus esfrega a gente, meu irmão, é maravilhoso. E olha que doces lições. Vou te explicar de uma forma simplista. Evitar contenda a todo custo é igual guardar a lancheira do teu filho para segunda-feira. O que acontece quando você pega aquela lancheirinha que está desde as 10 da manhã de sexta-feira, fechada, com restinho de molho, com meia frutinha lá dentro? Olha a cara ali da Renata. Sabe aquele pote de feijão na terceira prateleira de baixo que você está 2 semanas se prometendo que você vai lavar? O que acontece o dia que se abre? Você tem uma fagulha de Chernobyl ali, meu irmão. E o teu arrependimento é, por que eu não lavei isso aqui quando ainda não tinha fermentado? Você assim, já tem um pequeno monstro de bolor dentro da lancheira do seu filho. E você vai ter que pôr de molho no cloro, esfregar muito, por algo que você podia ter resolvido, clean e facinho. E meu irmão, quando se foge do confronto, você não resolve o problema, você adia e ele cresce, cria raízes e ele se torna cada vez pior e maior. E agora vai dar muito mais trabalho limpar a sujeira que já foi pequena. Então, Paulo não pode deixar que Tito seja omisso e deixe que o pecado fermente a igreja de Creta. Se Tito for passivo e não fazer calar esses que pervertem a fé da igreja, Tito vai deixar que a igreja seja fermentada por heresias como a da circuncisão. Então, eu estou expondo isso para você pensar na tua tarefa. Tem tretas, meu irmão, que são suas.
as questões que você tem a resolver com o teu irmão que pegou um dinheiro emprestado. Eu estou falando do teu irmão mesmo, de sangue, que pegou um dinheiro emprestado que você não quer te pagar, você que tem que resolver com ele. Entende? Problemas que são nossos. O problema do teu casamento, meu irmão, você vai ter que dar um jeito nesse negócio. Você esqueceu a data de casamento da tua esposa. A Maria Helena me salvou. O Gilmar ia ficar lá em casa. No dia do aniversário da Sara, eu ia hospedar o Gilmar lá em casa. Eu falei, Maria Helena, me ajuda. Recebeu o Gilmar e eu tive que falar, meu bem, eu esqueci do seu aniversário e marquei um compromisso. No mesmo dia. Só eu posso resolver esse problema. Tito tinha os desafios do ministério dele, mas esses são os da vida cristã, meu irmão. Você tem que pensar na complexidade dessa tarefa, em como ela tem requisitos. Você precisa partir para isso com justiça, com mansidão, com ensino do evangelho, com uma vida que expõe com fidelidade o que você crê. Você precisa saber a hora de não debater e de tirar o time de campo, mas também tem hora de firmar o pé e de falar, isso é pecado, e nós vamos lavar esse pecado, nós vamos resolver esse problema, porque sem isso é impossível. Entende como essas são as lutas da nossa vida cristã? Vai lá, Wagner, levantou a mão primeiro. E aí quem aperta a campainha primeiro? Pastor, mas no contexto ali de Creta, é mais uma pergunta mesmo. Assim, lá em Israel tinha as sinagogas, etc. E as sinagogas, predominantemente dos judeus ali. Ele tem umas facções internas ali, mas... agora em Creta, estamos no território grego. E nesse território, considerando que Tito está ali implantando uma igreja, então ela vai ser predominantemente cristã, assim, não vai ter, os membros serão cristãos. Bom, considerando isso, fazer calar poderia apenas também, né, não apenas, mas também significar que você não vai dar um momento de fala para aqueles que estão trazendo heresias. Por exemplo, se fosse aplicado em termos práticos na primeira igreja, seria não chamar para cá um herege para pregar ali no domingo à noite, sem mencionar nomes. Mas não seria isso daí? Algo semelhante? Você resolve parte do problema. Eu posso não dar o púlpito para um herege, tudo bem. E se esse herege for na casa do Anderson e converter o Anderson e a Renata à heresia dele e arrastar eles? O texto está dizendo que os hereges de Creta arrastavam casas inteiras. Qual seria a postura da igreja? Eles não ouviram esse herege no púlpito da igreja. Eles arrastaram a casa. Entende? Nós deveríamos olhar e dizer, Anderson, cabeça fraca, hein? Que pena, né? Mas não foi aqui. Entendeu? Olha como o trabalho de pastoreio é ir buscar. Se a igreja vai conseguir alcançar essas pessoas, é da graça do Senhor. Mas a tarefa é ir buscar. Olha como que a repreensão ou o ensino de Paulo é de evitar o homem faccioso depois de admoestá-lo. Eu preciso confrontar. Se o confronto não resolve, eu vou evitar. Eu não vou ficar eternamente num cavalo de guerra. Agora, eu não posso evitar sem antes confrontar, admoestar. Entende? Então, eu acho que uma parte... Essa é uma lição de ouro. Não ponha um herege para pregar na tua igreja. Glória a Deus por isso. Mas isso não é suficiente. Olha, talvez uma porta escancarada de heresias na nossa vida seja aquele íconezinho colorido que você gosta de passar uns dias na semana, sabe, meu irmão? Chamado Instagram. E às vezes eu vejo os irmãos publicando vídeos do Dave Leonardo. E eu torço no meu coração para que seja sem saber que o Dave Leonardo é quem ele é. Entende? Que os hereges são quem eles são. Alguém que está dizendo que de Deus, Jesus é o centro. E é nesse tom de voz. Mas de Jesus, o centro é você. Ó, alecrim dourado.
muito difícil. E essas heresias permeiam a igreja por vias que não são o culto público. Então, eu acredito que o combate, às vezes, tem que realmente ir em áreas que não são tão visíveis, né? Todo mal precisa ser combatido, admoestado, e quando isso não tiver mais possibilidade de combate, então é o momento de não jogamos pérolas aos porcos, não repreendemos insensatos para ficar fazendo inimigos, nós não vamos ficar brigando com o homem faccioso eternamente, entendeu? Essa é a luta de Creta. Quer falar, Gustavo? Eu vou terminar minha aula. Não, eu disse vou terminar minha aula, não é te repreender não, ficou muito ruim que eu falei, perdão. Eu quis dizer assim, você quer falar ou se não eu vou caminhar aqui para o fim, né? Que ontem teve curso de professores e eu aprendi na oficina do Samuel que eu tenho que honrar o compromisso e terminar no horário. E o Samuel não vai deixar eu terminar no horário agora. Pode falar, irmão, que você tem privilégio aqui. Estou quebrando a regra que eu mesmo passei ontem, você. né? É porque aí você mesmo que ia me complicar, então se você que está quebrando a regra, está tudo bem. Pastor, eu acho, até olhando para o ensino que Paulo está trazendo para Tito, sobre fazer calar os falsos profetas e aqueles que estão perturbando a igreja de Cristo, como isso aumenta também a responsabilidade dos presbíteros da igreja, né? Da gente olhar e ver que as heresias, elas nunca são novas, são sempre requentadas, né? Elas sempre aparecem com uma nova roupagem, e como isso deve fazer com que os presbíteros da igreja estejam sempre atentos também para isso, né? No cuidado com o ensino do povo de Deus. Eu acho que, como o João Calvino dizia, né? O pastor tem que ter duas vozes, uma para atrair as ovelhas e outra para expulsar os lobos, né? Nossa, eu vou anotar para o meu sermão de hoje à noite, essa aí que eu não lembrei não. Pregar de Jesus o bom pastor, né, cara? Olha que maravilha. É verdade, irmãos. É a dura tarefa do presbiterato, identificar as heresias e confrontá-las, afugentar lobos, né? E eu vou falar mais disso à noite, mas pense como que a tarefa do pastor é cuidar de animais indefesos. E não sou eu que estou te chamando de animalzinho indefeso, não, é a Escritura. A Escritura diz que os crentes são assim e que o pastor é Cristo. E a figura pastoral, as autoridades instituídas por Deus que usam desse recurso, né, comumente, a tarefa dessas autoridades é muito criteriosa. Talvez o rebanho nem tenha percebido o lobo ainda, mas os pastores já estão olhando de longe e já sabem o que vão enfrentar, né? Então, é realmente uma grande luta, uma difícil tarefa para a vida pastoral. Ao final dessa aula, talvez a gente receba uma carta de pedido de despojamento dos presbíteros, né? Acho que eu não estou mais afim, não. Essa tarefa é meio difícil, né? Submissão às autoridades. Olha que pastor bonitão que a inteligência artificial botou aqui no meu slide. Não é? Ainda bem que os pastores não são bonitos igual esse cara aí. Senão ia ficar atrapalhando os membros da igreja. Ia criar um padrão grande demais. Imagina se tem um pastor bonito desse em outra igreja aqui em Guarulhos. Aí eles vão falar, qual pastor é o bonito? Não, é o feio lá da primeira igreja. Deus o livre. Qual é a resposta que Paulo está dando para essas brigas e contendas de Creta, para a insubmissão, né? Paulo descreve cretenses como insubmissos. Se ele está dizendo que deve haver autoridade e que existe um povo insubmisso, qual é a reação honesta, justa a isso? É a submissão às autoridades. Então, o chamado do apóstolo é para que a igreja viva ao oposto dos cretenses, para que os cretenses que são aquelas feras terríveis, a igreja seja o extremo oposto disso. A igreja deve ser alguém de prontidão para o bem. Em Tito 3,8, Paulo fala que a igreja deve estar sempre pronta para toda boa obra. Boas obras não são para a salvação, meu irmão, mas nós que fomos salvos, nós agora servimos a Deus com todo tipo de boa obra. E boa obra não é dar dinheiro para mendigo, não é obra social, meu irmão. Boa obra é a obra do reino de Deus, é o serviço a Cristo. Então essa tarefa da igreja, ela vive uma completa oposição à circunstância em que Creta vive. Se os cretenses são mentirosos, se eles são faladores frívolos, né? A ideia do falador frívolo é de fofoca mesmo, né? Eles são
eles gostam de um choquei. Sabe a página do choquei do Instagram? Então, ficou famosa aí, né? Depois que morreu uma menina aí por causa de fofoca dessa página. E, sabe, você que é da época da Rede TV, que assistia aqueles programinha de fofoca, não é isso a vida do crente. A vida do crente é o controle da fala. Tito capítulo 3, verso 2, Paulo está dizendo: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercadores é gente que suscita contenda. Paulo está dizendo, o contrário disso, vocês vão ser cordatos, dando provas de cortesia para com todos os homens. Então, olha como é que a resposta da igreja não é abraçar a insensatez do mundo, mas é viver uma oposição. A igreja de Creta vivia uma contracultura do que a ilha inteira vivia. Eles eram o oposto de toda a maldade natural de um cretense. Então, no falar, Paulo é bem específico nisso. Nas contendas, eles não seriam, então, altercadores, não seriam eles que vão polemizar os assuntos. Então, a expressão de vida da igreja precisa ser essa, a reação da igreja precisa ser essa, andar junto com as autoridades em submissão à Escritura e não numa confrontação a elas, tá bom? Eu tinha uma outra pergunta aqui, eu daria um pouco mais de tempo para uma segunda treta, mas a gente só tem 5 minutos. Eu quero só chegar à resposta certa e queria saber se alguém se arrisca a isso. Como aplicar a exortação de submissão às autoridades em um mundo que questiona a obediência? Obviamente, você precisa fazer como os crentes de Creta, viver numa contracultura, não se amoldar ao mundo, mas combatê-lo. Se o mundo vive de forma apaziguada com o pecado, se o mundo está confortável no pecado, os crentes vão lutar contra ele. Mas nesse contexto de obediência, de submissão às autoridades, há limites para isso, segundo a Bíblia? Existe limite para a submissão às autoridades? Se você vem acompanhando as devocionais, especialmente nos mandamentos aqui onde nós estamos, você já sabe a resposta dessa pergunta. Há limites? Sim. Quais são? A Bíblia é muito pouco. Me dá um exemplo de um limite. Qual é o limite para a sujeição às autoridades? Até onde você se sujeitaria às autoridades dessa igreja? Quando é que você falaria assim, não, parei de obedecer o pastor e o conselho agora? Quando eles não falarem o que está escrito na Bíblia. Quando o conselho da igreja, sabe aquela ideia da representatividade? Quando eles têm a visão da igreja, quando eles têm o governo da igreja. Quando este povo, quando essa liderança que responde pelo rebanho, quando eles têm um procedimento que é pecaminoso, nós não submetemos a eles. A boa descrição disso é a promessa que os novos membros fazem. Eu prometo me manter submissa às autoridades da igreja enquanto elas forem submissas às Sagradas Escrituras. Quando você está livre para desobedecer à autoridade? Quando a ordem da autoridade não obedece a Deus. Importa obedecer a Deus do que homens. Quando as autoridades me exigem algo que Deus desaprova, eu faço a vontade do Senhor e não das autoridades. Esse é um ponto importante aqui para nós. Por fim, irmãos, um último ponto aqui sobre a carta de Tito. Tito vai, em um pequeno parágrafo e um breve trecho, dar conselhos a diversos grupos da igreja. Tito vai dar conselho a homens idosos. Nenhum de nós aqui, né? Somos todos jovens. Uma piscadinha assim. Homens idosos, como devem viver? Temperantes, respeitáveis. Não tem nenhum velho sem vergonha lá na igreja de Creta, meu irmão. Homens idosos são temperantes, são pessoas estáveis, maduras. Homens idosos são sensatos, sadios na fé, conscientes. Então, a idade e o tempo por si só não apuram ninguém. O que apura é a fé cristã. Paulo está recomendando aos homens idosos para que sejam assim, sejam saudáveis na sua fé.
Paulo vai escrever às mulheres idosas, sérias no seu proceder. Não é sisuda, não, pode dar um sorrisinho, tá bom, minha irmã? Não é essa a recomendação, mas as mulheres são não caluniadoras. Sabe, com todo respeito, a véia fofoqueira? Tem uma véia fofoqueira? Sabe quando, num determinado momento, num determinado lugar, você abre o portão da sua casa, você vai fazer alguma coisa e sempre tem alguém espiando assim, ó? As mulheres idosas não devem se ocupar com calúnias e falação. Devem ocupar seu tempo para a glória do Senhor, não escravas do vinho, mas olha, mestras do bem. Que é a figura de uma mulher idosa crente. Ela é mestra do bem. Ela tem maestria nas boas coisas. Essa é a figura que Paulo está apresentando sobre mulheres idosas. E olha um detalhe importante das mulheres idosas. Discipulado. Discipulado. Você está idosa, aposentada, com tempo de sobra, você vai fazer o quê? Você vai fazer 8 sessões de hidroginástica por semana? Não, você vai discipular as pessoas. Você não vai investir tempo e desperdiçar tempo, você vai ensinar as mulheres mais novas a amarem seus próprios maridos. Você vai ensiná-las a como ser mestras do lar, como você já é. Então, uma instrução de Paulo às mulheres mais velhas é muito importante. Aos servos, né? Ao você empregado, que bênção, meu irmão. Tem um patrão em cima de você, olha Deus dizendo, ó, obedientes, não respondões. Isso aqui é coroa na vida do crente, né? Um funcionário que não é respondão, um servo que é submisso à autoridade. E é claro que com o limite da Escritura, como nós dissemos. Servos que não são ladrões, mas são fiéis. Ai, pastor, eu nunca roubaria nada. Nem tempo. Você acha por quê, meu irmão, que as empresas estão cancelando o home office? Tem empresas inteiras que moveram toda a sua operação para o home office e agora estão dizendo, volta de novo presencial, porque o povo em casa não trabalha. Eles amarram o mouse no ventilador para ficar mexendo assim, ó, e parecer que está trabalhando. E no sistema identificar que está trabalhando. Você acha que eu estou fazendo piada? Tem um site lá, tem um aplicativo que você instala no seu computador que ele fica mexendo no seu mouse assim, ó, para aparecer lá no sistema da empresa que você está ativo. E você vai me dizer que esse funcionário não é um ladrão? Não é um ladrão de tempo e recursos da sua empresa? É assim que servos vivem para a glória de Deus, hein, meu irmão? Moços, aos jovens, criteriosos. Jovem, sabe quando sua mãe fala para você assim, ó, juízo, hein? Sabe o que ela está dizendo para você? Julgue. Julgue as coisas. Quem vai te oferecer, julga se você deve aceitar ou não. Você vai pegar uma carona, julga se é um bom motorista ou não que você vai entrar no carro. As decisões que você vai tomar, tenha discernimento, seja criterioso. E olha, tem uma boa referência aqui para dizer que Tito é um pastor tão jovem quanto Timóteo. Porque quando Paulo fala aos jovens, ele diz, e você, Tito, seja um bom modelo para eles. Então a perspectiva é que a igreja de Creta, com toda essa problemaiada, com toda a dificuldade que seja, fazer calar os hereges e os altercadores, Tito deveria nisso ser modelo para os jovens. Provavelmente há um jovem pastor em Creta, e esse texto é uma boa referência disso. Paulo está enquadrando ele nessa categoria dos jovens e é o que nos dá percepção sobre o assunto. Afinal, irmãos, que nós possamos olhar para o texto de Tito e viver piedosamente. Trecho do verso 11 a 14 do capítulo 2 é uma exortação disso. Paulo vai chamar a responsabilidade da igreja para dizer, vivam piedosamente, tenham boa liderança e saibam escolher os presbíteros, se submetam a esses que vocês escolheram, não vivam como os cretenses, que são feras terríveis, gente briguenta e caluniadora, falem bem, falem para edificar, sejam prontos para boas obras, sejam uma contracultura do ambiente hostil ao evangelho que existe ao redor de vocês. Esse é o desafio da igreja, viver na graça de Cristo manifestada, nos ensinos do Senhor
e tornar isso prático na tua vida presente. Amanhã, meu irmão, talvez você esteja entre feras terríveis e a carta de Tito precisa ser verdadeira no teu coração. Talvez você precise pensar no trabalho e na função da igreja e orar pelos presbíteros e chamá-los e falar com eles sobre as necessidades da igreja para que eles cumpram bem seu presbiterato. Meu irmão, se Tito era jovem de fato, parece ser, eu não sei, mas Deus instituiu na tua igreja um pastor jovem. Chame o teu pastor, chame a responsabilidade dele, ajude o teu pastor a perceber suas próprias falhas, para que ele não seja um mau presbítero. A tarefa da igreja é essa, viver bem e saudável no mundo hostil, viver piedosamente mesmo quando as coisas são desfavoráveis. Que Deus nos dê graça para sermos fiéis em todas essas coisas. Bom? As classes? Muito bem.